Já a seguir, o Semanário Económico. Saudações! No programa de hoje vamos destacar aquilo que é o desempenho da economia nacional referente ao período do primeiro trimestre de 2022. Conhecidas as projeções feitas quer nos finais do ano passado, quer no início deste ano, qual a paisagem efetiva que temos relativamente ao desempenho da nossa economia neste primeiro trimestre, nas suas mais diversas dimensões. Emerson, de uma forma geral, que paisagem, que retrato é que temos da nossa economia no período em referência, ou seja, primeiro trimestre de 2022? Na sessão de hoje, iremos fazer uma análise retrospectiva do primeiro trimestre do ano de 2022. Iremos observar as principais tendências e iremos também analisar um pouco quais foram as forças por detrás dessas tendências, tanto a nível doméstico como a nível internacional. Muito bem, obrigado Emerson Obisso, nosso habitual analista de mercados, comentador dos assuntos econômicos e financeiros aqui do Semanário Econômico. Outro tema em destaque tem que ver com o outro ativo não menos importante, senão mesmo o mais importante nas organizações. Temos hoje capital humano com a Whitney Chamusso da Flow Group, que vai se debruçar sobre os aspectos à volta da consolidação da cultura organizacional. Por que é que uma organização precisa realmente de se engajar em estabelecer uma cultura associada à sua organização? Qual é o entendimento existente relativamente a este conceito de cultura organizacional e por que este tema é cada vez mais importante na gestão estratégica das organizações? Sentimos que as organizações têm tido mais preocupação em estar a abordar a cultura organizacional e também querer implementar este tema dentro das suas organizações. Isto digo para as pequenas, médias e também grandes organizações. Whitney Chamusso, especialista de recursos humanos da Flow Group, esta firma especializada em desenvolvimento organizacional, um tema que abordamos também no segmento do conteúdo que temos estado a divulgar relativamente ao terceiro estudo dos recursos humanos de Moçambique, feito precisamente pela Flow Group. Vamos então conhecer os desenvolvimentos sobre este tópico à volta de como é que as organizações nacionais têm estado a encarar ou a lidar com os aspectos à volta da promoção da cultura nas suas organizações, ou seja, a promoção da cultura organizacional nas empresas. Estes então os temas centrais da presente edição do Semanário Econômico. Após um curto intervalo que se segue, retomaremos com os desenvolvimentos dos assuntos que já aqui elencamos. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
Você está com o Semanário Econômico. Vamos então à conjuntura de mercado. Voltamos ao contacto com Emerson Ubice. Emerson, mais uma vez, agora para os desenvolvimentos, começamos mesmo pelo desempenho da economia neste primeiro trimestre. Os dados e os indicadores disponíveis nesta altura, na sua generalidade, sugerem um comportamento econômico misto com aspectos bastante positivos e outros negativos. Mas quais são os detalhes à volta do desempenho da economia neste primeiro trimestre de 2022, Emerson? A nível doméstico, o primeiro trimestre de 2022 pode ser considerado misto, tendo este registrado alguns eventos significativamente positivos e outros negativos. Dos eventos positivos mais notáveis destacaram-se 4. A estabilidade cambial do dólar metical ao nível de 63,83 meticais por $1. Estabilidade esta que tem-se observado desde o último trimestre de 2021. A estabilidade cambial é bastante importante para o nosso país, pois transmite segurança aos investidores em geral, tanto importadores como exportadores. Segundo, tivemos a reabertura da economia após um longo período de medidas restritivas para a contenção da pandemia Covid-19. Terceiro, tivemos progressos significativos nos projetos energéticos na área 4 da bacia de Rovuma e em Temane, na província de Inhambane. Por último, tivemos o acordo entre o Fundo Monetário Internacional e o governo moçambicano no âmbito de um programa de financiamento ampliado com duração de 3 anos, avaliado em cerca de 470 milhões de dólares norte-americanos. Este acordo vai gerar uma boa perspectiva para os investidores e parceiros de Moçambique, pois dará uma maior credibilidade ao país como credor. Contudo, na virada para a segunda metade do trimestre, riscos e incertezas associados a perspectivas de inflação agravaram-se, e isto deu-se por fatores internos e externos. No que concerne fatores internos, o país passou por desastres naturais, choques climáticos na região centro e norte do país, que acabaram afetando negativamente aquele que é o funcionamento normal da economia. No que concerne os fatores externos, tivemos a materialização do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, que desencadeou um agravamento nos preços das commodities em geral a nível mundial, mas sobretudo nas commodities de importação do país, nomeadamente commodities energéticas como o petróleo, commodities alimentares como o trigo. No plano global, Emerson, o primeiro trimestre fica marcado por este sobejamente conhecido conflito russo-ucraniano. Quais os principais impactos desta situação na economia internacional, na economia global, e quais os canais de transmissão que neste momento existem e que estão a repercutir à escala global, incluindo até para o nosso próprio país? Estando a Rússia entre os 5 maiores produtores e exportadores de petróleo e seus derivados, fertilizantes e trigo, as sanções impostas à sua economia, que impuseram barreiras à sua atividade comercial, que também acabaram agravando o constrangimento no abastecimento da cadeia de abastecimento de bens, foi inevitável. E olhando para aqueles que são os produtos que a Rússia mais exporta, acaba afetando o nosso país de forma bastante negativa, dado o peso do petróleo
do trigo, fertilizantes, bens alimentares no cabaz do nosso índice de preços no consumidor. Foi também em parte pelo incremento nos preços do petróleo que no mercado internacional, que os preços dos combustíveis líquidos no nosso país foram revistos em alta, fazendo assim com que vários produtos tornassem-se mais caros. O incremento no preço dos combustíveis tende a desencadear o incremento no preço de vários produtos e serviços em cadeia, começando pelo preço do transporte, preço de transporte de mercadorias e das mesmas mercadorias. É por esta razão que a perspectiva de inflação no nosso país, no curto e médio prazo, foi revista em alta. Para conter o nível de inflação a um dígito no curto e médio prazo, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, na sua última reunião, a 30 de março, decidiu rever a taxa de política monetária, a taxa MIMO, em alta, em 200 pontos base, incrementando de 13,25% para 15,25%. Este incremento traduz-se em um acesso ao crédito mais restritivo. Com isto, com crédito mais caro, com dinheiro moçambicano mais caro, com metical mais caro, os moçambicanos terão um menor incentivo a contratar empréstimos, terão um poder de compra relativamente mais baixo, o que fará com que os moçambicanos procurem menos por certos serviços e bens. Com isto, seguindo a lei normal da economia, os preços dos produtos e serviços irão baixar. É desta forma que se espera que o nível de inflação alta e o custo de vida seja contido no curto e médio prazo. Emerson, olhando agora para o mercado cambial no plano internacional, verificamos que uma tendência nos principais mercados, o ouro e o dólar terem estado maioritariamente em alta neste período, quer dizer, ao longo deste primeiro trimestre de 2022, com o índice do dólar apresentando fundamentalmente uma tendência apreciativa face às principais moedas transacionadas. O que é que está a manter o dólar com esta resistividade, com esta robustez neste primeiro trimestre de 2022? Olhando para o índice do dólar, podemos constatar que o dólar registrou ganhos acumulados desde o final de janeiro à segunda semana de março. E os principais fatores que influenciaram esta tendência foram, certamente, o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia. Isto porque a moeda que tem maior peso no índice do dólar, que é o euro, com cerca de 57% de peso neste índice, é uma das moedas que mais adversamente foi afetada no mundo. Isto por causa da localização geográfica e laços comerciais que os países que têm o euro como moeda doméstica sofreram com esta guerra. Para além disto, o posicionamento mais reservado do Banco Central norte-americano, o Fed, em relação à política monetária, tendo o Fed incrementado a sua política, a taxa de juros de política monetária em 25 pontos base, fez com que o dólar apreciasse, tivesse uma tendência positiva face às 6 moedas mais transacionadas nos mercados. Olhando para o Rand, país vizinho, o Rand sul-africano, o Rand foi uma das moedas que mais foi resiliente à apreciação do dólar, tendo esta incrementado em cerca de 9,5%, saindo de 15,95 em janeiro para 14,53 rands sul-africanos
por uma unidade de dólar em março. Esta tendência do rand pode ser justificada pelo fato da China, que é o país com fortes laços comerciais com a África do Sul, ter estado relativamente isolada do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, o que fez com que em um momento em que o preço das commodities de exportação da África do Sul, como o ouro, petróleo e o carvão, não fossem tão afetadas pelo lado da demanda pela China, fazendo assim com que o rand sul-africano se beneficiasse. Para além disto, a semelhança de várias outras economias que têm estado a conter, têm estado a tentar implementar medidas de contenção do alto nível de inflação, a África do Sul, o Banco Central Sul-Africano, incrementou a sua taxa de política monetária também, que fez com que o rand esticasse alguns dos seus ganhos nos finais de março. E mesmo a concluir, Emerson, esta análise, fazendo agora perspectivas para os tempos mais próximos, mantém-se algum tipo de otimismo relativamente à recuperação da atividade econômica para este 2022? Em suma, apesar de todos os fatores que influenciaram o crescimento da nossa economia, tanto no nível externo como interno, as perspectivas de crescimento do país, da economia, mantêm-se. E isto é dado às perspectivas dos avanços nos projetos energéticos e da reabertura da economia. O conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia gerou um incremento nos preços das commodities em geral, como já havia dito anteriormente. Portanto, isto inclui o preço das commodities de exportação do país, o que de certa forma servirá como um amortecedor para as perdas que o país poderá incorrer provenientes do incremento do preço das commodities que o país importa. Para além disto, um programa de financiamento que o país espera ter, servirão também como um balão de oxigênio para o país, para sustentar o desenvolvimento e crescimento econômico do país. Este é o Semanário Econômico. Cresce a preocupação com a implementação de programas de cultura nas organizações, entendida como um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas partilhadas pelos colaboradores nas organizações. A cultura organizacional ganha cada vez mais destaque nas prioridades ao nível da gestão estratégica das organizações, sendo percebida cada vez mais como fator de sustentabilidade dos negócios. Por que implementar programas de cultura organizacional? Apesar dos progressos, ainda não há uma implementação efetiva dos programas de cultura nas organizações. Esta é a realidade refletida pelos dados da terceira edição do Estudo de Recursos Humanos em Moçambique da consultora de desenvolvimento organizacional Flow Group, com efeito de um inquérito a 100 organizações de diversos setores de atividade no país, enquanto 52% dos respondentes afirmaram estar a implementar um programa de cultura ao nível da base, 63% dos inquiridos não corroboraram tal asserção.
Efetivamente, a cultura está a emergir como um tema cada vez mais importante no contexto organizacional. Assiste-se fundamentalmente a uma crescente preocupação com a implementação efetiva de programas visando promover os comportamentos necessários para a consolidação de uma cultura forte nas organizações, um fator considerado crucial na obtenção e na sustentabilidade de resultados a longo prazo. A percepção dos especialistas na área e os dados existentes convergem para uma tendência de maior priorização dos programas de cultura ao nível das organizações. No entanto, ainda prevalecem os desafios na sua implementação efetiva. Bom, de uns tempos para cá sentimos que as organizações têm tido mais preocupação em estar a abordar a cultura organizacional e também querer implementar este tema dentro das suas organizações. Isto digo para as pequenas, médias e também grandes organizações. No entanto, sentimos que ainda há um gap naquilo que é a preocupação da implementação e a real implementação deste tipo de programas que são de cultura. Podemos dizer que para os CEOs e para a liderança das organizações, sente-se que cada vez mais este tema se põe à mesa, mas o impacto que é passado ou que se sente para os restantes dentro da organização ainda é algo que deve ser trabalhado. Há esta preocupação da implementação, no entanto, o impacto ainda não se sente tanto. Há preocupação em nível de executivo, de liderança, no entanto, ainda não é disseminado com o mesmo impacto para os restantes dentro da organização. Sentimos que há algumas empresas, algumas organizações que já têm implementado programas de cultura, no entanto, tem que ainda trabalhar naquilo que são as ferramentas utilizadas para sentir este impacto na restante organização. Neste contexto, além do alinhamento com outros aspectos das decisões e ações da organização como direção, planeamento, organização e controle, a participação das lideranças e uma comunicação clara e regular são identificados como fatores de sucesso dos programas de promoção da cultura no contexto organizacional. Bom, são vários fatores, mas vou aqui fazer ênfase em dois, que é a participação ou envolvimento da liderança nestes programas. Refiro-me ao restante da organização sentir a participação da liderança, a liderança ser o vínculo de força que faz estas ações acontecerem. A liderança estar à frente e estar a puxar pelas diferentes ações que vão acontecendo para reforçar a cultura organizacional. E a segunda é a comunicação. Há um grande trabalho que tem que se fazer também na comunicação, que é estar a garantir que aquilo que é estruturado ou desenhado entre a liderança é comunicado da mesma forma para a restante organização. Às vezes, quanto mais descemos de nível, as mensagens podem mudar, então é muito importante estar a constantemente comunicar, constantemente estar a fazer ativações e ações que garantem esta comunicação alinhada para todos da mesma forma dentro da organização. E hoje em dia falamos de plataformas digitais, falamos de ativações dentro da organização, falamos de campanhas de endomarketing que também podem ser utilizadas. Há várias ferramentas para esta comunicação ser um sucesso, mas não pode falhar, porque uma vez que a mensagem que é definida entre a liderança não chega da mesma forma ao resto da organização, não estamos a viver esta mesma cultura. Então é muito importante para que todos estejam alinhados em termos de estratégia da organização, aquilo que é a cultura da organização, através desta comunicação clara e bem definida. Trata-se de um investimento considerado necessário e com impactos significativos no desempenho, competitividade e sustentabilidade das organizações. Essa organização tem certos objetivos, que não é só um, faz parte da sua estratégia que as suas pessoas, os seus processos, os seus sistemas estejam alinhados para isto ser alcançado. Então, se nós não temos uma cultura vivida dentro da organização, teremos mais dificuldades ou maiores dificuldades em alcançar aquilo que são os objetivos e levar a organização para o sucesso que é esperado. Então,
para as organizações que ainda não trabalham a sua cultura, têm maior dificuldade em alcançar os seus objetivos. Não estou a dizer que não alcançam, mas o prazo leva mais tempo e talvez o impacto destes resultados não é a longo tempo. Mas para as organizações que trabalham a sua cultura, têm resultados impactantes e a longo tempo dentro das suas organizações. Da mesma forma que as empresas investem em processos, em sistemas, em pessoas, eu acho que a cultura é mais um veículo para termos o sucesso das nossas organizações. Então, não estar a investir na cultura organizacional é tirar aqui uma componente muito importante daquilo que é o caminho para o sucesso da nossa organização. Vale a pena sim, e eu acho que as empresas deveriam cada vez mais estar a fazer este grande investimento, estar a buscar informar-se do porquê que devemos ter uma cultura organizacional e claramente reduz o risco dentro da nossa organização. O financiamento estruturado à agricultura permanece como um dos maiores desafios econômicos do país, uma problemática que carece de abordagem não só para a transformação do setor em si, mas com repercussões em larga escala de todo o espectro econômico e social do país, um contributo na estruturação da economia do nosso país, na transformação econômica de Moçambique, passa pela capacidade de financiamento estruturado precisamente ao setor da agricultura. Não obstante as recorrentes iniciativas visando promover a canalização de recursos para o setor, os dados existentes apontam para poucos avanços nesse sentido, sendo que o acesso a tais recursos continua marcadamente limitado. Olhando particularmente para o sistema bancário, ficamos com uma ideia muito clara do que estamos aqui a afirmar, é que, fazendo referência a um estudo recentemente desenvolvido pelo Observatório do Meio Rural, nota-se o desaparecimento efetivo do crédito interno ao setor da agricultura nas duas últimas décadas, para ser mais preciso. Com efeito, entre 2001 e 2021, o crédito agrário cresceu 34,2 vezes, enquanto que o crédito total à economia, no mesmo período, cresceu 215,8 vezes em valores nominais. Economistas que se têm dedicado à análise da evolução do setor agrário referem-se à situação da agricultura como de uma verdadeira marginalização no que diz respeito ao acesso ao financiamento, uma tendência que prevalece a despeito do enorme contributo do setor para a economia do país, cerca de 23% do produto interno bruto. Ao contrário do que se verifica nos outros setores produtivos, o financiamento normal das forças de mercado parece estar a enfrentar desafios importantes na canalização de fundos ao setor agrário. Custos incomportáveis, com taxas de juro entre 5% e 10%, acima das já altas taxas de referência definidas pela autoridade monetária e exigências de colaterais desajustadas à realidade do setor, refletem a aversão da banca aos investimentos do setor, que é, a miúde, percebido como sendo extremamente arriscado. Primeiro, é preciso ter em consideração que o setor agrário tem uma componente que é ter ser de ciclo biológico longo. Se faz um investimento na agricultura e se recorre a um financiamento, temos que ter em consideração que, principalmente num contexto em que estamos a presenciar mudanças climáticas, sejam chuvas cheias, por aí em diante, é um risco para a própria banca financiar um setor que tem altos riscos exógenos, nesse caso, né? Difícil de controlar. Então, tendo essa componente e também por ser de longa duração, e isso vai exigir que possa acontecer mudanças estruturais a nível da própria política monetária, aumento das taxas de juros, redução. Isso pode influenciar claramente no financiamento
a esse setor. Com efeito, ouvidos alguns bancos comerciais sobre as dificuldades de financiamento ao setor, estes reconhecem que o risco elevado do crédito à agricultura é o que tem inviabilizado uma canalização mais expressiva do crédito a este setor. Tem diversos fatores, alguns que têm a ver com os planos de negócios que são apresentados, a sustentabilidade desses planos de negócios. E tem a ver com literacia bancária, fundamentalmente dos pequenos agricultores, para poderem, tem a ver com colaterais, apresentação de colaterais para avançar com financiamentos. E todos estes fatores condicionam também, na análise de risco, as propostas de projetos que aparecem. Por isso, poucos projetos passam este filtro para o financiamento. Mas não seria a versão, portanto, são as condições para financiar projetos que tenham sucesso, tenham êxito e sejam sustentáveis para os proponentes. É preciso enquadrar um pouco, perceber um pouco como é que está estruturada a agricultura em Moçambique. Nós temos cerca de 90% dos produtores são pequenos. Eles estão no fundo da pirâmide, com todos os condicionalismos que nós conhecemos neles. Tem fraco acesso ao mercado, não possuem garantias que possam ser usadas no empréstimo bancário, usam baixa tecnologia, sistemas de irrigação, insumos. Isto tudo impacta a capacidade deles de obterem o financiamento. Encarece, digamos assim, o financiamento para este grupo. Porque estes fatores contribuem para o reforço da percepção do ramo como uma atividade de risco e, portanto, pouco atrativa para o investimento, sustenta-se ser premente e urgente uma maior intervenção do setor público com estratégias voltadas para a dinamização do processo de canalização de recursos ao setor. Mas, tendo em consideração esses aspectos e esses riscos todos, acho que deve-se começar a pensar em como financiar esse setor, tendo em consideração estes todos os riscos. Eu diria que uma das soluções, talvez, seria primeiro começar na própria base produtiva do produtor, né, a organização, uma vez que uma das justificações para o fraco financiamento é a elegibilidade do próprio produtor, porque, olha, ora não possui terra suficiente para ser uma garantia, ou porque não possui doato, ou porque essas questões todas. Se houver uma campanha, eu posso assim dizer, que procure organizar os produtores para que tornem esses elegíveis ao financiamento, era um ponto de partida. Tornar os agricultores elegíveis ao financiamento, este é o âmago das propostas que, na opinião dos especialistas, podem ajudar a reverter a atual tendência de desaparecimento do crédito agrário na economia. O próprio tecido econômico em geral, né, seja o privado, seja o Estado, deveria entrar em parcerias, assim posso assim dizer, que pudessem contribuir para que essa questão do crédito não seja um dos principais constrangimentos. É complicado quando nós vamos analisar as estatísticas e vemos que o nível de produção e produtividade ainda continuam baixas por diferentes tipos de constrangimentos, seja crédito, acesso a insumos e por aí fora. E que, tendo em consideração esses aspectos, não se começa a pensar numa forma de melhorar esses aspectos. Uma das formas é o crédito. Nós sabemos a sua importância naquilo que é a oferta de fatores de produção e próprio desenvolvimento dessa atividade. Trata-se de uma opinião generalizada ao nível dos operadores do setor. Com efeito, a intervenção pública é encarada como sendo fundamental não só para tornar atrativos os projetos do setor ao nível da banca, mas para a captação de outras fontes de financiamento. Aliás, foi mesmo nesta perspectiva de atração de investimentos que, mais recentemente, os operadores privados voltaram a apresentar a sua pretensão de ter um alívio de carga fiscal do setor. Nós entendemos que, ao conseguirmos o RPC em 10%, podíamos catapultar o investimento privado, tanto a nível nacional como a nível estrangeiro. Podíamos também promover
novas tecnologias, investigação e também uma maior resiliência neste momento das mudanças climáticas que sofremos muito. E todos nós sabemos que a nossa atividade é de grande risco e ao contribuirmos com 32% é muito pesado para o empresário. Os empresários estão sufocados, não conseguem promover o crescimento das empresas, porque a empresa tem que crescer e é isso que contribuiu para o crescimento do país. Portanto, é assim como nós podemos ver. Agora, a contribuir com 10%, nós entendemos que o empresário na área agrícola ficaria mais aliviado e poderia crescer, porque se nós formos a ver, a nossa agricultura aqui é muito mais suportada pelo setor familiar. Mas nós gostaríamos era que crescesse, que tivéssemos uma agricultura comercial desenvolvida. Mas nestas condições vamos levar ainda algum tempo. Segundo sustentam, é preciso tirar lições das iniciativas anteriores de financiamento ao setor que acabaram não surtindo o efeito desejado, passando a se equacionar estratégias mais eficazes e assertivas por forma a reverter a atual tendência e promover a alocação de mais recursos para potenciar a transformação do setor. Ficamos por aqui relativamente à presente edição do Semanário Econômico. Já sabe que pode nos seguir sempre e em permanência no nosso canal YouTube e também na nossa página do Facebook, para além das nossas presenças nas redes sociais, designadamente o Twitter e o LinkedIn, onde temos lá permanentemente atualizações, informações relativamente à tendência de evolução do nosso espectro econômico e empresarial. Foi um prazer estar em sua companhia. Até uma próxima oportunidade que será, creio eu, muito em breve.